E é sempre muito bom, uma alegria muito grande estar aqui falando um pouquinho para vocês. E como professora, é uma coisa que a gente nunca perde, né? Aquele frio na barriga de todo dia entrar e fazer a mesma coisa, mas o frio na barriga está ali todo dia, né? Então, mas isso é muito bom, porque motiva a gente a estudar mais, a passar mais aquilo que a gente aprende, né? E hoje o tema é um pouco intrigante, né? Porque quem de nós aqui não quer saber como vai viver no plano espiritual? Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai para o plano espiritual, que é a nossa morada. Aqui a gente está de passagem para a gente poder resgatar algumas coisas, né? E que possamos fazer isso com maestria para evoluir um pouquinho mais, né? Mas, claro, com certeza que todos queremos saber como é a vida no plano espiritual, para a gente não ficar espantado a hora que chegar lá, né? Acredito que a gente vai ficar um pouquinho, né? Mas quanto mais a gente conhecer, mais estudar, mais aprofundar, a passagem vai ser mais fácil, né? Mais tranquila para todos nós. Aí eu vou falar sobre algumas perguntas, as mais que se fazem mais, né? Mas da onde que eu tirei essas perguntas? Porque para a gente preparar alguma coisa, a gente estuda, tá? Então eu tirei de um livro, A Morada dos Espíritos e Suas Leis. Ele é editado pela editora Letra Espírita. Tá? Então, se alguém quiser procurar esse livro para poder... Lá tem várias perguntas, são as que mais tem lá, né? Que eu achei interessante, que eu peguei. Tá? Então, a primeira pergunta é: para onde vai o nosso espírito? Quando a gente desencarna, quando a gente sai do corpo físico e fica o nosso perispírito, para onde ele vai? E lá a gente encontra, não só lá, como em vários outros livros, que a gente tem 3 lugares que a gente pode se encontrar. Tudo vai depender da nossa evolução, do nosso pensamento, tá? O primeiro lugar são o mundo, né? Como eu vou dizer assim, que eles são rústicos, que eles são já tem no seu interior, na sua mente, muita sim, são rudes, gosta de matar, então são pessoas horríveis, né? Então eles estão na crosta terrestre, bem no fundo, e eles chegam às vezes a ter até fisionomia de animais, né? De tão animalesco que eles estão, tá? Então essas pessoas, acredito eu, que nenhuma de nós vamos frequentar esse mundo, porque se nós estamos aqui tentando aprender, né, tentando ser melhor, nós não temos esse rancor no coração, essa maldade no coração, né? O segundo lugar é no umbral. Quem fica no umbral? No umbral fica aquelas pessoas que não conseguiu se perdoar. Porque primeiro a gente precisa se perdoar, para depois perdoar o próximo. Então, essas pessoas são pessoas boas, mas às vezes não conseguem tirar da sua mente algo que ela se sente culpada. E aí então essas pessoas ficam no umbral. E aonde fica o umbral? O umbral é aqui na crosta, não fica em outro lugar não, fica aqui. E eles ficam ali até conseguir se perdoar, ou até conseguir escutar
a voz do seu mentor chamando. Aí os que ficam na crosta, eles também são chamados. Todos temos salvação. Deus é bom, Deus é amor e Ele acolhe a todos os seus filhos. Basta que a gente escute. André Luiz ficou por 8 anos no umbral. E ele era um médico. Só que o seu orgulho, o seu egoísmo não permitia que ele ouvisse o seu mentor espiritual e nem mesmo a sua mãe, tentando resgatá-lo para ir para uma colônia. Então, esses 2 lugares dependem muito da nossa evolução. Depende muito do nosso perdoar. E lembrando, nós temos que nos perdoar para a gente poder perdoar o nosso próximo. Porque quando a gente perdoa o nosso próximo, quem está ganhando somos nós. E não quem está recebendo o perdão. Nós é que estamos nos libertando. Tá? E o terceiro lugar, então, são as colônias. Né? E aonde ficam as colônias? As colônias ficam acima da crosta terrestre, então vão ascendendo conforme o grau de evolução. Tá? Quanto mais evoluído o perispírito, o espírito é, colônias mais acima da crosta terrestre. Tá? Então, nós temos várias colônias. Nós temos uma colônia aqui perto de São José do Rio Preto, que é uma colônia muito grande, né, que acolhe todos os, não só os jovens, mas preferencialmente os jovens, né, que é a Fabiano de Cristo. E tantas outras colônias também, né? E assim a gente tem essas moradas. E o que a gente faz lá, né? O que acontece nessas moradas? Geralmente, quando a gente chega, a gente precisa de uma adaptação, né? E essa adaptação a gente faz através de hospitais, através de estudos, através de palestras, e a gente vai se adaptando à forma de viver, tá? Mas lembrando que ninguém fica perdido. Outra pergunta que tem lá são o que é espíritos errantes, né? Porque nesses mundos vivem espíritos errantes. E o que são esses espíritos errantes? São espíritos que desencarnaram e que está esperando uma nova oportunidade de reencarnar. Aí vocês poderiam perguntar assim, mas todos os espíritos são errantes? Não. Somente os que precisam reencarnar. Somente aqueles que estão estudando para poder vir novamente na Terra ou em outros mundos. Né? Existem aqueles que se reencarnam compulsoriamente, que eles não aceitam, né, algumas coisas, como por exemplo a reencarnação, e aí eles são obrigados a reencarnar compulsoriamente. Geralmente, na maioria das vezes, é traçado um plano reencarnatório, com todos aqueles que nós vamos nos encontrar aqui na Terra. Do jeito que vai ser, como vai ser. Né? Geralmente são os nossos familiares, são as pessoas afins, são aquelas que a gente tem mais afinidade. Como também no plano espiritual, quando a gente chega, a gente vai se encontrar com as pessoas que a gente tem afinidades. Tá? Então, espíritos errantes são aqueles que estão no plano espiritual,
se preparando para reencarnar novamente. Tá? Na pergunta 231 do Livro dos Espíritos, que eu até trouxe aqui, nós temos a seguinte pergunta. Gente, eu não enxergo sem óculos, tá? Para ler, não. 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, segundo seus méritos. Sofrem as paixões cujos germes conservam, ou são felizes segundo a sua maior ou menor desmaterialização. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz. É assim que ele busca os meios de o atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à vontade. E isso, então, é uma punição. Então, é aquilo que eu falei, às vezes o espírito errante, ele reencarna compulsoriamente, e aí ele acha que isso é uma punição para ele. E, na verdade, não é uma punição, ele precisa se reencarnar para poder se melhorar. Ele é feliz ou infeliz, né? O que está dizendo aqui. Depende de sua consciência. Como eu já disse aqui para vocês, em outra vez, né, outra oportunidade, sobre as nossas vibrações. Então, tudo é vibração. Dependendo do que eu estou, né, vibrando, é aquilo que eu vou ser. Ou eu vou ser feliz ou eu vou ser infeliz. Tudo depende da nossa consciência, daquilo que vai dentro de nós. Não é porque a gente desencarnou que a gente não pensa, a gente é espírito, a gente sempre ganha, a gente está sempre estudando. E a nossa mente, ela funciona sempre. E aí, se você tem uma baixa vibração, logicamente você vai se sentir infeliz. Se você tem uma boa vibração, você vai se sentir feliz. E lá a gente precisa fazer de tudo para aprender. Quanto mais aprender lá, melhor. Porque nós nunca evoluímos, né? A gente só evolui. Então, tudo aquilo que você aprende, você não esquece. Quando a gente reencarna, a gente tem o dom do esquecimento, mas aquilo que aprendeu fica lá, o germe fica dentro de você. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, eu já escutei isso daqui, isso eu já entendo, isso eu já sei, né? Porque aquilo ficou gravado na nossa mente, no nosso perispírito. E isso vai para a vida toda. Por isso que a gente vai subindo de degrau em degrau a cada reencarnação. Tá? Outra pergunta que eu achei interessante. Os espíritos sentem dor, sentem frio, sentem calor, né? Sente fome. Como que é isso? Porque como que acontece tudo isso? Espíritos menos evoluídos sentem tudo. Sentem dor, sentem frio, sentem fome, sentem necessidade, como todos nós aqui. E por isso que eu digo, tudo depende da nossa consciência. Espíritos mais evoluídos, eles já não sentem tanta necessidade de se alimentar, não sentem dor, não sentem frio, mas eles são mais evoluídos. Para isso vai muito tempo, né? Agora, ou nas colônias, por exemplo, que está bem próximo da crosta terrestre, eles têm frio, eles têm fome,
tá? Só que o alimento lá não é como o alimento aqui, tá? São alimentos mais, vamos dizer assim, saudáveis, né? Se dizendo, uma sopa, um legume, então isso né, é mais, vamos dizer, saudável, mas lá existe a necessidade sim de comer. E o frio, como que se faz o frio? Né? Como que se faz a roupa? As pessoas podem plasmar. O que é o plasmar? É o pensar e acontecer. Para que isso aconteça, ele precisa estudar. Não é assim, porque eu tô lá, eu vou plasmar uma roupa que eu quero uma roupa assim. Não. Ele precisa estudar para ter a capacidade de fazer isso. Mesmo para plasmar um alimento, que são coisas mais simples. Tá? Se ele não estudar, se ele não evoluir, se ele não tiver o domínio da sua consciência, ele não vai conseguir. Ele vai precisar que uma outra pessoa o faça por ele. Tá? Então, existe sim, na hora que chega lá, né, os lugares onde tem que estudar para poder aprender todas as necessidades que ele vai enfrentar, né? E como que os espíritos se locomovem? A gente já viu, né, nos filmes, todo mundo fala, ai, volita, volita. Tá. Em mundos inferiores, não volita. Não tem como. Porque eles são corpos densos. Então, eles precisam caminhar como nós. Eles precisam andar, rastejar. Tá? Eles não volitam. Um ou outro que já, né, conseguiu dominar um pouquinho a técnica do volitar, eles volitam a poucos centímetros do solo. Mas são poucos também, não são todos. E além de volitar baixo, a velocidade também é pouca. Eles não correm, eles não conseguem se movimentar com muita rapidez, tá? No umbral, a mesma coisa. Os corpos ainda são um pouco densos. Então, essa volitação também é mais dificultosa. Mas existem os meios que nós temos aqui. Nas colônias, então, que já é um pouco mais evoluída, essa sim tem todos os meios de transporte. Se aqui na Terra nós somos uma cópia infiel, né, uma cópia piorada do plano espiritual, e nós temos avião, trem, carro, bicicleta, vários tipos de locomoção, imagine lá. Lá também existe muitos meios de locomoção e melhores do que os nossos, né? Visto já no filme Nosso Lar, né? Que tem aqueles isso, que aí é rapidinho, né? Então imagine como que não é lá. E lá as pessoas volitam, porque já aprenderam. O seu corpo já é fluídico, já é menos denso, então ele consegue volitar. Ele vai com mais facilidade. Tá? E os mundos superiores não precisa nem de locomoção. O pensamento leva eles aonde eles querem. Porque eles são muito, muito evoluídos. Né? Então, é assim que acontece o transporte no mundo espiritual. Essa eu achei interessante. Existe namoro, casamento, constituição de família no plano espiritual? Bom, nesse livro aqui, que é Gabriel falando na espiritualidade, é um livro que tem 52 pessoas conhecidas, inclusive meu filho faz parte dele.
E são perguntas e respostas. E uma das perguntas, né, que tem aqui também é essa: se existe namoro, constituição de família no plano espiritual. E a resposta é mais intrigante ainda: sim, existe. Existe sim. Eles namoram, eles formam família, eles constituem a família, podem ter filhos, tá? E a vida continua. Ah, mas como assim, né? Ter filhos? Aí existem os planos. Se você está num plano, aqui tem outro plano, pode ser que um desse daqui, que está nesse plano, venha para esse outro plano, e aonde há a constituição de família. Tá? Então, eles possuem tudo que possui aqui. Aí fala, mas é a diversão. Lá também tem diversão. O espírito não só trabalha, ele também precisa distrair-se um pouco. Não como nós aqui. Né? Lá eles não se cansam tanto quanto a gente, mas também há necessidade de ter alguma distração. Então lá tem teatros, lá tem músicas boas, tem jardins, tem reuniões que eles fazem. Então eles também têm as suas diversões. E é lá que eles se encontram e acontece tudo, como aqui também acontece. Só que, né, é um pouco melhorado do que aqui. Um pouco não, né? Bastante melhorado do que aqui. Então, existe sim a constituição de família. Eles ficam reunidos até o momento de fazer o plano reencarnatório para vir novamente, né, a se reencarnar novamente. Então, existe sim essa necessidade, eles precisam também, né, de ter essa união. Lógico que também nos planos mais ascendentes, nos planos mais superiores, não existe essa necessidade. Então, mais uma vez, lembrando, tudo vai da evolução de cada espírito. Tá? Como os espíritos confeccionam suas roupas? Também plasmando, tá? Como eu já disse para vocês. Mas precisa aprender a plasmar essa roupa. É por isso que quando a gente lê alguns livros que fala do umbral, dos mundos inferiores, eles quase não têm roupas, porque eles não aprenderam ainda a fazer, plasmar essa roupa. Tá? Então, eles plasmam e acontece. Outra pergunta também é assim, mas na colônia existem as casas, os prédios? Existem. Mas como que ele é construído? Veja bem, aqui na Terra, para a gente construir alguma coisa, o que a gente precisa ter? A gente precisa procurar um engenheiro, fazer a planta, escolher os materiais, contratar um pedreiro, não é isso? Para poder construir. No plano espiritual, não é diferente. Existem as pessoas específicas. Ah, mas não é só plasmar, porque lá não tem material. É só plasmar. Mas não é qualquer um que consegue plasmar uma casa, um edifício. Ele precisa ter um estudo. Ele precisa saber como faz isso. Porque não é de qualquer jeito. Tá? Então, por isso que lá também tem as faculdades, as universidades, aonde os espíritos estudam para poder fazer todo o trabalho. Então, como aqui existem as profissões, no plano espiritual também existe. Existe também toda uma hierarquia. Eu não posso passar em cima de ninguém. Lá é muito mais certinho do que aqui.
o Túlio, quando estava aqui, ele fazia ciência política, né? E ele diz nas cartas dele ainda que ele continua estudando e que lá sim ele consegue fazer o que ele queria fazer aqui, que lá ele consegue trabalhar para o bem. E ele está envolvido na política de lá. Ah, mas existe política lá? Sim, política para o bem. Política para ajudar o seu próximo. Não é essa política que existe aqui, não. Porque essa política visa só o seu egoísmo, só o seu ego. Só, né, se você querer ser melhor do que o outro. E ele fala nas suas cartas: mãe, aqui eu consigo fazer o que eu queria fazer na Terra. Então existe toda essa estrutura, só que de uma forma diferente, de uma forma mais bonita, uma forma que acolhe, uma forma de fazer o bem, né? Porque no plano espiritual é tudo melhor do que aqui. Uma outra pergunta também existe as penas eternas? Não, não existe pena eterna. A gente sempre é acolhido, a gente sempre está tendo ajuda de algum mentor, de algum espírito amigo. Tá? Sempre, sempre nós estamos ao lado, alguém está ao nosso lado. Basta a gente ouvir, basta a gente querer. Tá? Então a gente está aqui para aprender, para ser um pouco melhor. Porque eu acredito que todos nós que estamos aqui não queremos ir para o umbral, nem para o mundo inferior. A gente quer ir para uma colônia, a gente quer ser feliz. Então aproveitemos esse momento que nós estamos aqui na Terra para conseguir ficar um pouco melhor na hora que a gente chegar lá e ter a capacidade, a chance, né, de escolher um plano reencarnatório melhor do que esse que nós estamos agora. Não que eu ache que seja ruim, mas a gente sempre tem que tentar se melhorar mais. Tá? E para finalizar, eu vou ler uma poesia. Tá? Não é minha não, tá, gente? Ela chama Evelyn Freire. Chama A Vida Espiritual. Eu achei interessante porque enquanto eu estava estudando, era tudo o que eu tinha preparado, estava lá na poesia, eu não precisava nem ter procurado outra coisa, né? A vida espiritual. Como será a vida espiritual? Será semelhante à material? Onde fica o espírito e como ele vive? A morte do corpo sobrevive? Sim, o espírito é imortal. Essa verdade é universal. E onde estiver o seu coração, ele ali estará por atração. Pode ali permanecer ligado à matéria, em vida de luta, de ignorância e miséria. Como pode sofrer em região de dor, à espera do arrependimento curador. Mas aquele que vive o amor irá para regiões de esplendor. Tudo no universo é sintonia. Entendamos essa sincronia para ser feliz na erraticidade. Abracemos nossa religiosidade e quanto mais leve o coração está, mais rápido e alto se pode volitar. Tudo tem causa na mente. Ela é a sede do que se sente. Se soubermos ela bem controlar,
dificuldades não iremos encontrar. Não sentiremos frio, fome, dor ou mesmo egoísmo destruidor. Famílias pelo amor formar-se-ão em bela expressão da criação. Saibamos viver o Evangelho, deixando para trás o homem velho, e a nossa vida espiritual será de luz ao lado do nosso amado Mestre Jesus. Que tenhamos a coragem de nos perdoar e crescer um pouquinho mais. Que Jesus nos ajude, nos auxilie nessa caminhada. Muita paz.